Por que é que a gente sempre tenta resolver os mesmos problemas fazendo as mesmas coisas e a gente sabe que aquilo ali não vai rolar? Eu não entendo por que a gente faz isso. Mas eu percebi que se você, assim como eu, é desse mundo aí, desse universo de organização, de produtividade, você deve ter caído sempre no mesmo erro de quando a nossa vida ela tá muito corrida, muito ocupada e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente quer organizar melhor, a gente vai lá, faz um to-do list, faz uma organização de horário e a gente segue ali, uns dias depois, os próximos dias parece que não rola, parece que tudo tá desmoronando de novo e você volta a viver aquele mesmo ciclo ali sempre. E aí eu fiquei pensando, por que será que isso acontece? Já que a gente está se organizando, por que parece que as coisas nunca estão organizadas? Isso pode acontecer por alguns motivos e um deles pode ser excessos. Excessos de coisas que você tem a fazer. Como, por exemplo, quer fazer uma lista de coisas naquele dia e aí você percebe que você não vai ter tempo para tudo, mas você acha que você vai ter tempo para tudo. Digamos que você coloque lá, organização, vai começar o dia, vai tomar um banho, tomar café e aí você vai arrumar a casa. E você quer fazer uma breve faxina ali na sua casa. E você sabe quanto tempo que demora, mas você se ilude achando que você vai demorar ali só 10 minutinhos para poder varrer a casa, limpar os móveis e tal. E você percebe que não é assim que acontece. E aí, outra coisa, você vai arrumar o guarda-roupa. Pronto, vou arrumar meu guarda-roupa e vou tirar tudo que eu não tô usando, vou poder tirar roupas que eu não tô usando já tem meses, e eu vou poder tirar alguns objetos, algumas coisas eu vou me livrar para poder abrir espaço no meu guarda-roupa que eu tô achando ele muito cheio. E aí você vai e pensa, vai demorar ali uns 20 minutinhos? Ah, ilusão, né? Então, entende? Você vai estudar. E aí você pega seus livros ali, online, pega seu caderno e aí você abre conteúdo, abre vídeo no YouTube e aí você vai começa a assistir e aí você se depara que aquela aula ali de 8 minutos talvez tá muito raso e aí você decide assistir uma aula de 1 hora e você acha que vai gastar ali pelo menos umas 2 horas do seu dia para estudar e aí você percebe que 2 horas não é nada, porque o tanto de vezes que você pausa o vídeo de 1 hora para poder estar ali estudando da forma certa, não tá escrito, né? E aí a gente acaba se iludindo. Por que que a gente acaba se iludindo? Porque a gente divide o nosso tempo de forma errada. E eu tava percebendo esses padrões que estavam acontecendo e que eu não tava conseguindo ser tão produtiva quanto eu gostaria porque eu tava com excesso de coisas na minha vida. E eu percebi que isso pode se estender para outras áreas também. Como, por exemplo, eu acabei de falar a questão de arrumar o guarda-roupa. Eu percebi que quando eu tava arrumando meu guarda-roupa agora, fazendo aquela faxina geral ali de final de ano, eu percebi que eu tinha muita coisa que eu não usava, já tinha muitos meses, mas que na minha mente eu tava usando. Quando eu pensei, não, eu vou fazer aqui essa faxina durante esses dias, eu não vou ter hora de terminar, eu só termino quando eu me livrar de todas as tralhas que eu tava guardando aqui. E eu percebi que eu tinha muita coisa. E às vezes nós temos muita coisa guardada porque a gente não sabe diferenciar aquilo que a gente tá usando com frequência daquilo que a gente acha que tá usando. Aquela coisa do, mas aí depois eu vou usar. Eu vou guardar porque quem sabe um dia eu precise. E aí a gente percebe que a gente não precisa de tanta coisa assim. E aí eu comecei a observar outras coisas da minha vida. E a questão de redes sociais, de conteúdos que eu ando assistindo e tal. Comecei a observar as pessoas que eu tenho na minha vida, que eu tenho ao meu redor, o tipo de amizade e
o tipo de influências que eu tenho na minha vida, né? Porque às vezes a gente pensa os influencers aí da internet, mas a gente também tem influências na nossa vida que são positivas e negativas. E a gente, às vezes, tá vivendo nossa vida ali de qualquer jeito, ou achando que a gente tá vivendo ali de uma forma bem regradinha e tal, bem saudável, mas que na verdade a gente tá ali só existindo, né? Porque a gente não tá dando a devida atenção, a devida consciência daquilo que a gente tá vivendo. Quem são essas pessoas que a gente tá convivendo? Será que aquelas amizades, aquelas pessoas ali não são o motivo pelo qual a gente tá ficando para trás ou se sentindo para baixo? Será que não são os nossos tipos de amizade ali que a gente não tá valorizando da forma como a gente deveria valorizar? Pois. E aí eu comecei a perceber que a gente tem vários excessos em várias áreas da nossa vida, e aí eu coloquei essa meta pra mim e eu decidi compartilhar aqui porque eu acho que vai ser importante, assim como tá sendo importante pra mim nesse momento, pra gente poder ter uma vida mais leve, porque muitas vezes a gente pesa a nossa vida por conta dos excessos que a gente acaba acumulando durante o tempo e a gente nem percebe. Às vezes, por causa da correria mesmo do dia a dia, a gente acaba acumulando coisas que a gente sempre acha que vai deixar pra usar depois. E olha que eu nem tô falando de roupa, mas de tudo. A gente acha que a gente vai precisar daquilo ali depois e que a gente, na verdade, tá guardando aquilo ali só por precaução, mas que na verdade a gente não tem necessidade nenhuma de ter aquilo ali. Então, eu não tô falando de pessoas também, tá? Calma, calma. Porque eu também não sou esse tipo de gente que abandona os amigos, assim, por qualquer motivo. Mas é isso. A gente muitas vezes tem excessos na nossa vida e eu queria muito trazer alguns vídeos aqui falando sobre os excessos, as coisas que eu tenho refletido em relação a excessos. Então esse aqui é só o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer umas reflexões aí pra gente poder perceber aquilo que vale a pena a gente deixar na nossa vida e as coisas que vale a pena a gente repensar pra saber o que a gente vai fazer com aquilo ali. Não jogar fora de vez, porque a gente às vezes também tem um apego emocional ali, a gente tem uma necessidade de ter. Mas, enfim. E sim, dessa vez eu tava falando de objetos. É porque fica meio esquisito isso, né? Porque a gente não descarta pessoas, mas a gente pode descartar objetos, né? Tem gente que às vezes tem mais apego com objetos do que a pessoas, isso daí já é um papo pra outro vídeo, outra história. Mas é isso. Diga aqui o que você acha que a gente tem guardado de excessos na nossa vida para que a gente possa bater esse papo aqui, conversar. E eu vou trazer muito mais vídeos falando sobre isso e outros assuntos aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo que é mais assim um bate-papo mais reflexivo, algo vida real mesmo, sabe? Então, fica aqui comigo no meu canal e compartilha aqui o que você pensa em relação a isso que eu tô falando neste vídeo e nos outros também. Eu te convido também a assistir meus vídeos anteriores que eu já gravei. Tô começando aqui esse canal do zero, né? E eu tenho muita vontade de compartilhar aquilo que eu penso para poder criar essa comunidade, porque às vezes a gente acha que só a gente pensa aquilo ali, mas quando a gente percebe, existem tantas outras pessoas que pensam da mesma forma como nós. Então, se você ficar aqui comigo, você também vai encontrar pessoas que também pensam de forma parecida com você, e eu acho que isso é legal pra gente criar uma comunidade e aprender juntos. A gente pode compartilhar experiências, e é isso. Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre excessos.